Fala galera, meu nome é Renato. Hoje a gente vai falar sobre ORADS 2. Se você perdeu a primeira aula sobre ORADS 1, clica aqui e dá uma relembrada antes da gente começar. Bom, o ORADS é o lexo condensado, que a gente já sabe. Ele serve para reduzir a ambiguidade, fazer um controle e acompanhamento correto, assim como a conduta correta daquela paciente. Estratifica o risco da lesão e a gente tem as categorias entre 0 e 5. Nessa aula a gente vai falar sobre a categoria 2. Categoria 2, você tem quase certeza de que aquela lesão é benigna, então a gente vai pensar em um tipo de acompanhamento. A gente pode acompanhar ela pelo menos por um ano, se tiver uma redução, ou um acompanhamento de 5 anos se a lesão for estável e não tiver um crescimento. Em qualquer momento de crescimento de lesão, a gente vai mudar o tipo de acompanhamento, pedir uma ressonância magnética, por exemplo. Então, nessas aulas, a partir de agora, do ORADS 2, no 3 também, 4 e 5, a gente vai usar termos como dicas decorebas. Isso aqui a gente vai desmistificar um pouquinho o ORADS e pensar em fazer uma forma mais clínica e no que fazer naquela lesão. A dica decoreba da aula é o seguinte: são lesões com probabilidade de benignidade, ou seja, você tem quase certeza de que aquilo é benigno, e são lesões menores, lesões que não ultrapassam 10 centímetros. Para a gente entender um pouquinho mais, a gente vai falar sobre o RADS 1 e o RADS 2. No RADS 1, na categoria fisiológica, não existem lesões, e sim imagens que a gente espera encontrar em algum momento do ciclo, ou seja, o folículo e o corpo lúteo. Para essas lesões, nenhuma conduta é necessária. Já o RADS 2 são lesões com alta probabilidade de benignidade e lesões com menos de 10 centímetros. Então, são cistos simples, cistos hemorrágicos, endometriomas, cistos dermoides, lesões paraovarianas benignas, como hidrossalpinge e cisto paraovariano. Vamos pensar um pouquinho em cada uma delas, mas a ideia é isso, que sejam lesões benignas e pequenas que não ultrapassam 10 centímetros. A primeira delas, a gente vai pensar aqui que tem um ovário direito, o RT, é o ovário direito. Então, a lesão e uma imagem que ela é cinza, com aspecto em vidro fosco e toda homogênea. A gente vai pensar inicialmente num endometrioma. Esse endometrioma, para ser classificado como 2, com alta probabilidade ou altíssima probabilidade de benignidade, ele tem que ter menos de 10 centímetros. Nós temos uma segunda imagem que ela é heterogênea, tem áreas mais ecogênicas, áreas menos ecogênicas e mais pretas, que a gente pode ter uma maior probabilidade de um cisto com conteúdo hemático. Poderia ser um endometrioma típico? Poderia também, mas é um cisto com conteúdo hemático. Sendo uma ou outra, é uma altíssima probabilidade de benignidade, então a gente classifica como RADS 2 se tiver menos do que 10 centímetros. Nosso terceiro tipo de imagem, a gente tem uma imagem relativamente grande, que também tem vários níveis de cor. A gente tem um conteúdo mais ecogênico ou mais claro depositado, um intermediário e um mais escuro. Então aqui são níveis de sangramento. A gente também pensa em um cisto espesso ou cisto com conteúdo hemático, que quando tem menos de 10 centímetros também podemos classificar como RADS 2. Aqui nós temos uma terceira lesão, uma terceira imagem, que ela é cística e anecoica, né? Um cisto preto, um cisto simples e preto. Por que cisto? Porque tem mais de 3 centímetros e por isso não pode ser classificado como folículo. E por que o RADS 2? Porque tem menos de 10 centímetros, ou seja, entre 3 e 10 centímetros. A gente classifica como um RADS 2. Nossa terceira imagem, nossa terceira lesão, vai ser uma imagem heterogênea que tem um ponto ecogênico e esse ponto ecogênico a gente vê que ele faz sombra posterior. Esse ponto a gente chama de ponta de iceberg. Então, imagem heterogênea com a ponta de iceberg e focos ecogênicos, espaços dentro dela. A gente pensa em cisto dermoide. Se ele tiver também até 10 centímetros, ou seja, menor do que 10 centímetros, a gente também classifica como RADS 2. E aqui, nossa terceira ou nossa próxima imagem, a gente também classifica uma imagem heterogênea que tem focos ecogênicos. A gente também pensa na etiologia mais de cisto dermoide, com as dimensões até 10 centímetros, a gente também classifica como RADS 2. Esquematizando o RADS, no RADS, é basicamente o que a gente já viu. Um cisto simples, que tem entre 3 e 10 centímetros, em pacientes antes da menopausa, né? Então a gente classifica como RADS 2 nessas dimensões. Lembre que abaixo de 3 a gente chama de folículo e acima de 10 centímetros a gente já muda o RADS para essa paciente. Agora, lesões classicamente benignas, ou seja, cistos não simples. Os cistos não simples a gente tem alguns componentes, como um fino septo de permeio, como focos ecogênicos,
uma imagem mais heterogênea, mais hipoecóica, a gente classifica quando menos de 10 centímetros também no RADS 2, ou seja, uma altíssima probabilidade de benignidade. Esse tipo de lesão, a gente faz o acompanhamento em até 1 ano, se for reduzindo de tamanho, e em até 5 anos, se mantiver o tamanho estável. Lembre sempre nos acompanhamentos que em qualquer momento de aumento de lesão nos não simples, principalmente, a gente precisa prosseguir a investigação diagnóstica. Então, as condutas para esses pacientes. Conduta de cisto simples na pré-menopausa, menor do que 3 centímetros, a gente chama de folículo, ou seja, fisiológico, isso aqui vira ao RADS 1. Entre 3 e 5 centímetros, a gente geralmente não faz nada, porque é um cisto simples. Entre 5 e 10 centímetros, o ideal é que a gente faça um controle de 8 a 12 semanas e anual por 5 anos. Conduta de cistos não simples, cistos uniloculares não simples. Um cisto de menor de 3 centímetros, a gente não precisa fazer nada, só repetir no pós-menopausa em 1 ano. A ideia é que ele regrida ou ele suma na pós-menopausa. Cistos entre 3 e 10 centímetros, devemos fazer também o controle de 8 a 12 semanas. Se persistir, uma ressonância magnética. Se aumentar, também uma ressonância magnética. Já no pós-menopausa, independente do tamanho, o ideal é que a gente complemente com ressonância magnética, porque a gente não espera que exista um cisto desse no pós-menopausa. Como a gente já falou, a gente vai falar um pouquinho sobre os cistos típicos hemorrágicos menores do que 10 centímetros. Então, a gente tem um aspecto que a gente chama de aspecto reticulado, um aspecto mais em renda, como se fossem teias de aranha. É o que a gente mais encontra nesses cistos hemorrágicos, né? Cistos com conteúdo hemático. Então, o aspecto reticulado é esse aspecto aqui em teia. Imagine uma teia de aranha, ela pode ter diversas caras, essa teia de aranha. A gente tem um aspecto mais difuso nessa primeira imagem, mas a gente tem um aspecto menos difuso nessa segunda imagem, que também tem um aspecto em teia de aranha. Então, sempre pense nesse aspecto reticulado. O nosso outro exemplo é o cisto dermoide, também com menos de 10 centímetros. Como a gente já falou, existe um foco ecogênico um foco maior ecogênico, que é essa ponta de iceberg que faz uma sombra posterior, mas também existem focos menores ecogênicos esparsos por ele, que são descritos exatamente dessa forma, focos ecogênicos esparsos. A gente pensa em cisto dermoide e por isso a gente pode fazer classificação como RADS 2 se ele tiver menos do que 10 centímetros. Nosso outro exemplo clássico que a gente começou a falar sobre isso é o endometrioma, também considerar o RADS 2 quando menos de 10 centímetros, e o aspecto mais comum dele, o que a gente mais encontra, o que a gente espera geralmente encontrar, é esse aspecto em vidro fosco. Ele geralmente é homogêneo, ecogênico e tem esse aspecto em vidro fosco. Então, o ideal é que a gente sempre use o léxico adequado para todas as lesões, claro, né? Então, o léxico adequado e apropriado para isso é um cisto hemorrágico típico, cisto dermoide típico e endometrioma típico. Para a gente chamar de típico, todos eles têm que ter menos de 10 centímetros. Ainda falando em RADS 2, a gente vai pensar em lesões que saem um pouco do ovário. Então, são lesões geralmente para-ovarianas. Então, cisto para-ovariano simples é basicamente um cisto simples, só que um pouquinho ao lado de um cisto ovariano. Esses aqui, principalmente, a gente pode colocar como diagnóstico diferencial como cisto ovariano esofítico. Lembrar que eles têm o mesmo aspecto e por isso também são enquadrados em RADS 2. Ainda falando em RADS 2 e na nossa patologia de benignidade, temos cistos de inclusões peritoneais, que também tem um aspecto para-ovariano, e uma hidrossalpinge clássica, ou seja, uma trompa dilatada. Essa trompa dilatada é geralmente dilatada por líquido. A hidrossalpinge a gente classifica quando ela é anecoica, ou seja, um líquido preto, e o principal aspecto a se pensar é um líquido serpinginoso. Então ele tem um aspecto em serpente. É sempre ideal a gente olhar em todos os pontos. Aqui é um eixo longitudinal, por isso que ele é em serpente. Pense que as trompas elas são alongadas, então aspecto em serpente. Se você girar ela para o eixo axial, você vai ver as dobras delas. Então, isso aqui são as dobras e não crescimentos papilares ou lesões sólidas. São só as dobras daquela lesão. Usar o léxico adequado também. Cisto para ovariano simples, ele pode ter qualquer tamanho. Cisto de inclusão peritoneal típico, também qualquer tamanho, e hidrossalpinge, também qualquer tamanho. Então, a gente vai pensar nas condutas para esses casos. A gente falando sobre um cisto hemorrágico, a gente tem um cisto hemorrágico pequeno, por exemplo, com menos de 5 centímetros, ele não requer controle. Então, a gente espera que essa paciente reabsorva esse cisto hemorrágico, principalmente nas próximas semanas. O ideal é até 3 meses que ele seja reabsorvido.
E de 5 a 10 centímetros, geralmente a gente pede um controle de 8 a 12 semanas. Se ele for igual ou se ele tiver aumentado, ou seja, não regrediu ou aumentou, a gente precisa prosseguir a investigação diagnóstica com ressonância magnética. Já o controle na pós-menopausa, o ideal é sempre fazer uma ressonância magnética, porque não é esperado que exista um cisto desse nessa época. Coisas parecidas acontecem com o cisto dermoide, só que o cisto dermoide tem algumas questões específicas. O cisto dermoide, a gente tem um pouquinho de dificuldade de diferenciar ele de outras lesões, como por exemplo um teratoma, que são lesões um pouco mais agressivas. Então a gente pensa nele com um olhar um pouco diferenciado. Geralmente esse tipo de paciente vai para uma cirurgia, mas a gente tem uma opção de controle. O que acontece? Como tem dificuldade dessa diferenciação com teratoma, alguns ginecologistas, ou a maioria deles, preferem uma conduta cirúrgica, mas a opção seria um controle de 8 a 12 semanas em pacientes pré-menopausa para ver como ele se comporta. Geralmente o cisto dermoide tem uma conduta e um aspecto benigno, então o comportamento dele é de estabilidade, porém o teratoma tem um aspecto mais maligno, então a gente tem esse controle mais curto do que as outras lesões. E o endometrioma, o típico endometrioma, a gente tem diversas condutas para ele, mas como a endometriose na idade fértil e na pré-menopausa é um tipo de patologia que geralmente progride, a ideia é que exista uma prioridade ou uma predileção dos ginecologistas por uma conduta cirúrgica, mas temos também a opção de controle entre 8 e 12 semanas em pacientes pré-menopausa, porque as pacientes pós-menopausa geralmente isso regride satisfatoriamente. E a ideia é fazer ressonância antes para mapear outras lesões endometriais. Então, endometrioma é o diagnóstico de um tipo de endometriose que geralmente está acompanhado com outros focos de endometriose em qualquer lugar, retrouterino, nos compartimentos anteriores e médio. Enfim, o ideal é que você peça também uma ressonância com um protocolo específico para endometriose para mapear outras lesões. Bom, essa foi a nossa aula sobre o RADS 2. Espero que vocês tenham curtido. Então curtam, compartilhem, olhem a aula de RADS 1 para relembrar e a nossa próxima aula sobre o RADS 3. Até a próxima.